Foi exatamente aqui, nesse terreno vazio, que foi construído o primeiro templo da igreja. Localizado na Avenida João 23, as estruturas foram erguidas pelo pastor Sebastião e demais membros. Só que não ficou apenas nisso. A igreja teve que ser ampliada várias e várias vezes para poder compor um número de fiéis. Esse terreno era do casal de crentes Joaquim de Paula Melo e da irmã Maria Feitosa Melo. Foi neste momento que a obra do Senhor em São Mateus ganhou proporções gigantescas, com a chegada de vários homens de Deus enviados para administrar aquele que se tornou o maior movimento pentecostal da região. O pastor Sebastião Pereira Pinto dirigiu a igreja em São Mateus durante 12 anos, entre 1955 e 1967. Em 1968, Deus envia o pastor José Félix dos Santos, que pastoreou a igreja por um ano. Em seu lugar, toma posse o pastor Vantuil Damasceno da Silva. A gestão do pastor Vantuil, entre 1969 e 1971, foi marcada pela emancipação, deixando de ser congregação da igreja de Aribiri, Vila Velha. Mas a alegria da emancipação durou pouco. Começa então um dos períodos mais sombrios da nossa história. Foi exatamente nesse período de recém-emancipada que a igreja passou por sua maior provação. Na gestão do pastor Vantuil entre 1969 e 1971, o templo foi fechado por um mandato judicial movido por pessoas da própria comunidade cristã. Foram 45 dias de batalha na justiça. Durante esse período, o pastor presidente estava viajando e deixou a igreja aos cuidados do então diácono Antônio Gomes. Depois de muitos dias de oração, a vitória chegou por meio da decisão judicial de devolver a chave do templo ao pastor presidente. Ficou muito mais do que provado que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E meia-noite tirar retrato para ir para o jornal, a igreja fechada, os crentes todo lado de fora. E nós naquela luta, aquele sofrimento. Aí um dia o Senhor falou, usou o pastor e falou: as ondas estão baixando. Glória a Deus. No outro dia o pastor foi chamar para receber a chave da igreja. De alegria. Aí a alegria foi demais. Aí nós mandou limpar a igreja, vai falar: agora não vamos entrar enquanto nós não fizermos uma oração aqui, do lado de fora, para poder então entrar. Aí nós já estamos cantando, dando glória a Deus. Posteriormente, entre os anos de 1971 e 1972, a igreja esteve sob a liderança do pastor José Simplício de Souza. Entre seus maiores feitos, destaca-se a ampliação do primeiro templo e a realização da campanha onde cada membro comprou um banco de madeira para a igreja. Em 1972, através de permuta, assume o pastor Iolete Pirassununga Ribeiro, que ficou por aproximadamente 7 anos na liderança. Entre os feitos do pastor Iolete está a construção do segundo templo. A administração do pastor Iolete não foi marcada somente pela construção do penúltimo templo da Avenida João 23, mas também por vários milagres. Um deles aconteceu na família da irmã Dita. E aí ele ficou canceroso, aí nós fomos para Vitória e lá foi desenganado. E aí quando Deus usou o pastor Iolete para dar uma ceia a ele, né? O pastor Iolete me pediu um pires branco, né? E a ceia, Deus falou que era para dar uma ceia virgem a ele. É somente um pão, né? Que ninguém podia participar, e a garrafa de vinho sem ninguém participar, somente ele, uma ceia virgem, né? E aí, quando o pastor partiu o pão, que agradeceu ao Senhor, quando nós abrimos o olho, os 2 pedacinhos de pão que tinha partido, né? Transformou em sangue. A garrafa de vinho estava fechada, não estava aberta, né? E o pastor falou assim: aconteceu um milagre aqui agora.
E aí, quando o pastor mandou meu marido tomar e comer esse pão, né? Aí foi na hora que ele sentiu uma quentura muito grande no corpo. E daí para diante foi recebendo os milagres, né? No ano de 1980, Deus envia o pastor Iolete para assumir a igreja em Santo Quatro, na cidade de Vila Velha. Antes de sair, o Senhor ordena a consagração do então evangelista Antônio Gomes ao ofício de pastor. Começava ali o maior período que um pastor ficou na direção da nossa igreja. Um período um pouco mais de 3 décadas de pura colheita. Amanhã o nosso próximo episódio.